Salve, salve, galerinha! Estamos aqui então para a parte 2 do vídeo sobre a crise de 1929, tá? Vamos lá então, pessoal. Observem que eu separei duas imagenzinhas aqui para mostrar para vocês. A primeira mostra aí mais uma vez a aglomeração de pessoas aí desesperadas em frente ao prédio da Bolsa de Valores de Nova York. E nessa outra fotografia nós vemos criancinhas, né, um menininho e uma menininha. Aqui nós podemos ver a pergunta, por exemplo, né? Por que vocês não dão um emprego para meu papai, né? Por que não arrumam um emprego para meu papai? Mostrando para vocês aí os reflexos dessa crise de 1929 lá nos Estados Unidos. Não se esqueçam que ela vai atingir o mundo todo por causa do capitalismo globalizado, tá? Podem pegar a apostila de vocês, vamos continuar lá da onde paramos. Eu quero que vocês abram na página 53, tá? No último vídeo nós terminamos analisando aqui o finalzinho da página 52, onde nós vimos aqui as consequências da crise, da grande crise de 1929 nos Estados Unidos, tá? Bom, próxima página, pessoal, página 53, nós vamos falar então agora do período pós-quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O período pós-quebra da Bolsa de Valores de Nova York é chamada de a Grande Depressão. Não estamos falando apenas sobre a depressão emocional, a doença da depressão, mas principalmente por causa da depressão econômica financeira pela qual os Estados Unidos vai passar, tá? Não vai ser fácil reconstruir essa economia americana, nós vamos entender, portanto, nesse vídeo, a Grande Depressão e como que os Estados Unidos conseguiu se reerguer dessa crise, tá? Bom, galera, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York foi catastrófica para a população americana, tá? Como havia muito desemprego, as pessoas pararam de consumir mais ainda produtos lá das fábricas americanas. Sem consumo, as fábricas pararam de produzir, porque não tinha ninguém para comprar, não tinha ninguém para consumir seus produtos, o que gerava mais desemprego ainda. Então vejam que isso virou uma bola de neve e seria muito complicado para resolver esse problema, tá? As pessoas realmente começaram a passar fome, pessoal. O Henry Ford, lembram do cara da Ford, lá, o fundador da Ford? Ele, por exemplo, olhem só que louco, ele teve que vender seus automóveis como sucata para conseguir pelo menos algum dinheiro. Então, só para vocês terem uma ideia do problema que isso causou lá nos Estados Unidos, tá? Nas áreas rurais, no campo, as colheitas apodreciam, porque não havia gente com dinheiro suficiente, né? Não havia dinheiro para as pessoas comprarem aí comida. Os agricultores começaram a destruir as suas plantações, né, a sua produção de comida, pois não haviam compradores suficientes. E os pecuaristas, né, os criadores de animais, começaram a sacrificar seus rebanhos, pois as pessoas não tinham dinheiro para comprar nem mesmo aí carne desses animais para se alimentar. Então aqui só para vocês entenderem aí a situação. E nas cidades também a situação de penúria e desespero era a mesma. Então o desemprego causado pelas fábricas também deixava a situação urbana caótica, tá bom? Observem agora no Interpretando Documentos, pessoal, um trecho aqui referente à Grande Depressão nos Estados Unidos. Leiam comigo, ele é bem interessante, tá? Olhem só. Ele diz que entre 1929 e 1933, o número de suicídios aumentou notavelmente em Nova York. Talvez tenha sido mera coincidência, isto é, que a maior crise econômica do mundo capitalista não possuísse relação direta com o súbito desinteresse pela existência manifestada pelos habitantes do coração financeiro do capitalismo mundial. No entanto, é provável que as falências, a ruína, a bancarrota de milhares de empresas, corretores de títulos, especuladores e desespero de simples aplicadores de poupanças na bolsa tenham influído nessa repentina falta de vontade de viver. E não era para menos. Durante os anos anteriores, com altos e baixos, é verdade, os negócios haviam sido tão febris quanto excelentes. As pessoas iam dormir apenas remediadas e acordavam milionárias. As jogadas especulativas permitiam que, em questão de horas, algumas ações tivessem suas cotações aumentadas em 20% ou 30%. O enriquecimento fácil e rápido era a ilusão de todos os norte-americanos. Então, o
trecho desse texto que a gente acabou de analisar fala aí, compara, né, a pobreza vinda por causa da crise ao aumento de suicídios na cidade de Nova York, por exemplo, tá bom? E fala também que aquele enriquecimento fácil e rápido era uma ilusão dos norte-americanos, e essa ilusão foi constatada, né, aí com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Pessoal, vamos analisar mais duas imagens agora, duas fotografias. A primeira mostra uma fila de pessoas aqui, que eram pessoas vítimas de enchentes, e elas estavam na fila para conseguir alimento, tá? Então, olhem só, vítimas de enchentes na fila da Cruz Vermelha em St. Louis, Missouri, Estados Unidos, em 1937, lá na época da Grande Depressão. No cartaz, ao fundo, aqui ó, nesse cartaz, né, um outdoor que estava ao fundo da fila, a gente pode ler o seguinte: o padrão de vida mais alto do mundo. Não existe modo de vida como o americano. Bom, claro que o cartaz provavelmente deveria ter sido colocado ali antes da grande crise, né? Mostrando para vocês então que olhem como a realidade mudou bastante aí nos Estados Unidos, né? E na segunda fotografia nós vemos uma imagem muito triste, né? De sofrimento aqui de uma mãe acompanhada dos seus filhos lá no estado da Califórnia no ano de 1936, né? Reflexos aí da Grande Depressão nos Estados Unidos, tá? Muito bem. Podem colocar aqui agora, pessoal, virando a página 54 no New Deal, tá? New Deal, nós já vamos entender então o que é o New Deal, vocês que manjam aí do inglês, né? Vamos entender o que é esse New Deal e como que ele salvou aí a economia americana, tá? Bom, galera, então em meio a toda aquela crise, cresceu lá nos Estados Unidos, principalmente entre os economistas e também no povo, né, o povo americano, começaram a crer que deveria caber ao governo a responsabilidade pela crise, tá? Porque, segundo eles, se o governo dos Estados Unidos tivesse interferido na economia nos primeiros sinais da crise, ela poderia ter sido evitada. Ou seja, os economistas e o próprio povo americano começaram a desacreditar, começaram a ficar com a pulga atrás da orelha naquele sistema da economia liberal, em que o governo não interferia na economia. Então, as pessoas começaram a culpar o governo, porque o governo deveria ter interferido na economia para, por exemplo, evitar a superprodução das fábricas. Tá? Então essa crise dos Estados Unidos de 1929 colocou em discussão o liberalismo econômico. Então o liberalismo econômico começou a ser discutido, muitas pessoas começaram a não concordar mais com o liberalismo econômico, pois viam nele aí então que quando grandes crises acontecessem, se o governo não interferisse nas fábricas, isso poderia causar um grande problema de desemprego em massa, de falta de produto e de fome, tá? Bom, como que os Estados Unidos vai sair desse problema, galera, dessa grande crise? Tudo começou nas eleições presidenciais de 1932. Dois candidatos concorreram nessa eleição. De um lado, o Herbert Hoover, que já era presidente, portanto ele tentava a reeleição, ele era do Partido Republicano, enquanto que o adversário dele era o Franklin Delano Roosevelt, mais conhecido apenas por Roosevelt, tá? E ele era candidato do Partido Democrata. Durante a campanha das eleições, o Herbert Hoover, do Partido Republicano, tinha a promessa de que ele não iria interferir na economia, pois acreditava que as empresas, a economia se autorregularia de acordo com as ideias lá do liberalismo econômico. Já o Roosevelt, ele, pelo contrário, ele dizia que se ele fosse eleito, ele prometia que caso fosse eleito, adotaria uma postura intervencionista em relação à economia, para reerguer o país e evitar uma nova crise. Então observem que os dois presidentes tinham promessas diferentes. O Roosevelt, ele ia mais com a ideia do povo de que o governo deveria sim interferir na economia para reerguer o país e para evitar que lá no futuro novas crises do liberalismo econômico fossem causadas, né? Quem ganhou a eleição, adivinhem, né? Então, com o apoio do povo, né? O apoio do povo que queria mais intervenção na economia, o Roosevelt vence a eleição, tá? E logo que ele, então, assume a presidência dos Estados Unidos, ele anuncia um plano
de leis, um plano de medidas, né, econômicas que o governo dele faria para reerguer os Estados Unidos. Esse plano se chama New Deal, foi apelidado de New Deal, que traduzido significa novos rumos, tá? Ou novo acordo, que passou então a nortear a política econômica americana, tá? Bom, vamos continuar aqui, então, olhem o Roosevelt aqui na fotografia, tá? Roosevelt, em sua campanha pela presidência dos Estados Unidos, em seus discursos como candidato, Roosevelt frisava: a única coisa que temos a temer é o próprio medo. Isso levou ele a ser eleito, tá? E a promessa de que ele interferiria na economia, tá, galera? Bom, então, quais são aí as medidas que ele vai tomar nesse programa chamado New Deal? Uma das primeiras medidas tomadas por ele, vamos grifando aí no livro de vocês. Primeira, foi o estabelecimento de regras para a produção de bens e alimentos. Ele estabeleceu regras na hora de produzir, principalmente, então, alimentos aí vindos da agricultura e também a extração do petróleo e de carvão, que, segundo ele, eram aí os principais ramos da indústria que deveriam ser interferidos, tá? Por exemplo, sobre esses produtos olha o que ele interferia, ó. Ele determinava a quantidade a ser produzida, de forma que não evitasse nem que o produto sobrasse e nem que faltasse no comércio, tá? Além disso, determinava o valor pelo qual o produto deveria ser comercializado, tá? Então observem que agora o governo dos Estados Unidos começou a interferir muito na economia, até mesmo dizendo o preço pelo qual o produto deveria ser vendido, tá? Através de uma lei. O Roosevelt ainda realizou uma política de empréstimo aos fazendeiros, para que os fazendeiros continuassem vivendo no campo, continuassem tentando ajudar a reerguer os Estados Unidos produzindo alimentos. Então olhem aí que essa postura do Roosevelt, esse plano econômico chamado de New Deal, agora passou a interferir na economia dos Estados Unidos, criando metas, criando tabela de preços para os produtos serem vendidos, criando limite para a produção das fábricas e também da agricultura. Isso é a intervenção aí do governo, tá? Muito bem, continuando, podem virar a página 55, tá? Nas fábricas urbanas, o plano New Deal continuem aí prestando atenção e marcando. Nas cidades urbanas, por exemplo, o trabalho urbano foi regulamentado através de leis, tá? Por exemplo, foram estabelecidos salários mínimos, foram estabelecidos jornadas máximas de trabalho para operários, também foi proibido o trabalho infantil nas fábricas, e essas medidas aí tinham sido tomadas com o objetivo de aumentar a necessidade de trabalhadores, fazendo com que os empresários contratassem mais e isso ajudasse a diminuir o desemprego, tá? E o New Deal não para por aqui, galera. O New Deal continua. A partir de 1935, novas leis foram sendo adaptadas no New Deal e, por exemplo, foram criados programas de assistência social, dinheiro, né, para os mais pobres em situação de maior pobreza, de fome. Foi criado um sistema de previdência social. Para quem não sabe o que é previdência social, é um sistema de aposentadorias, tá, para as pessoas mais idosas poderem sobreviver depois que parassem de trabalhar, tá? Essa previdência social também ajudaria as pessoas em caso de doença, em caso de desemprego, né? Funcionando como se fosse também um seguro-desemprego caso a pessoa fosse demitida, tá? Além disso, isso aqui é bastante polêmico, ele também criou um imposto sobre grandes fortunas privadas. Então ele passou a cobrar impostos maiores sobre os grandes capitalistas, né? As pessoas mais milionárias dos Estados Unidos tiveram que pagar mais impostos aí para terem suas fortunas, tá? Interessante, né? Nessa fotografia aqui, pessoal, nós vemos o Roosevelt em uma grande obra pública, provavelmente aí a abertura de uma estrada, né? Uma das maneiras que os Estados Unidos buscou para criar mais empregos foi a realização de muitas obras públicas, tá? Muitas obras públicas e eram contratadas pessoas aí pelo governo, pessoas desempregadas para trabalharem nessas obras públicas, né, com o objetivo aí de diminuir o desemprego, tá bom? Bom, tudo bem até aqui, galera? Vamos continuar então. Podem colocar aqui nos dois últimos parágrafos aqui da página 55, porque depois vem alguns exercícios para a gente fazer. Bom, é claro que esse plano chamado New Deal, que
acabou de entender, esse plano New Deal ele não foi bem recebido por todos, principalmente pelos grandes capitalistas, tá? Os grandes capitalistas, os grandes empresários, os grandes banqueiros não gostaram muito dessa ideia do governo interferir na economia. Eles, pois, acreditavam que não era necessário a intervenção do governo na economia, tá? Além disso, esses grandes capitalistas acusavam o Roosevelt, o presidente Roosevelt, de tentar implementar nos Estados Unidos um sistema de governo semelhante ao dos revolucionários russos, ou seja, eles acusavam o Roosevelt de adotar práticas socialistas, né, de redistribuição de renda, tá? Porém, apesar das críticas e das acusações, o plano New Deal prosseguiu e pouco a pouco foi conseguindo diminuir o desemprego, melhorar a situação das fábricas, melhorar a situação dos moradores urbanos, dos moradores rurais, e pouco a pouco a crise foi sendo superada graças aí à atuação do New Deal do Roosevelt, tá? Um outro motivo que explica o fato dos Estados Unidos ter se reerguido dessa crise foi que, alguns anos depois, teve uma nova guerra mundial na Europa, a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos estudar no próximo bimestre, e aí os Estados Unidos voltou a lucrar com a guerra, os Estados Unidos voltou a vender produtos para a Europa, e aí isso ajudou muito os Estados Unidos a solucionar de vez essa crise, tá bom? Bom, vamos responder aqui agora, galera. Ó, quais eram as partes envolvidas nesse acordo chamado New Deal? Qual era o tema que o New Deal tratava? As partes envolvidas eram a população e o governo dos Estados Unidos. E o tema tratado pelo New Deal era a economia estadunidense. Né? Não se esqueçam que o New Deal foi um conjunto de regras e leis onde o governo passou a interferir na economia das fábricas, até no campo, tá? Virando a página, galera, página 56. Número 2, como era o acordo entre essas duas partes no New Deal? O acordo baseava-se nas premissas do liberalismo econômico, segundo o qual a interferência do governo na economia era mínima, pois se acreditava que o próprio mercado a regularia e resolveria a crise surgidas que viessem a surgir, tá? E no que o New Deal é diferente desse acordo chamado de liberalismo econômico? O New Deal é diferente porque propunha o intervencionismo do Estado na economia, estabelecendo regras que iam desde a fabricação até a comercialização de produtos. Então a pergunta número 2 e a pergunta número 3 são diferentes, né? A número 2 pergunta sobre qual era o acordo do liberalismo econômico, e a número 3 pergunta qual é o acordo chamado de New Deal, que é a intervenção do governo na economia. E número 4, esse novo acordo chamado New Deal foi aceito por todos os estadunidenses? Por quê? Nós acabamos de ver isso na página anterior, né? Esse acordo não foi aceito por todos. A principal oposição vinha dos grandes capitalistas que não queriam que o Estado estabelecesse regras para a atuação deles, tá? Bom, agora então nós entendemos aí a crise mundial de 1929 e como que os Estados Unidos saiu dessa crise. Porém, para fechar o livro, vamos falar de como que essa crise chegou ao Brasil, causando a grande crise do café de 1929, 1930, 31, 32, 33. Então, no Brasil, isso durou anos, aí causado principalmente por causa da questão do café. Vamos lá entender então, galera. É claro que essa crise mundial chegou ao Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles eram um dos países que mais consumiam o café brasileiro, eram um dos países que mais compravam o café brasileiro. Ou seja, quando a crise estourou lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos parou de comprar o café brasileiro e, conforme a crise foi se espalhando, os outros países também pararam de comprar o café brasileiro, fazendo com que sobrasse um monte de café aí nos estoques dos fazendeiros, lá dos barões do café e nos mercados. Então, muitas toneladas de café ficaram aí sem serem vendidas e isso desvalorizou o preço do café, porque tinha tanto café para ser vendido e pouca procura pelo café que o preço despencou, foi lá embaixo. Bom, não podemos esquecer que a política brasileira na época era chamada de política do café com leite. Então eram os grandes fazendeiros que governavam o Brasil. Então o que eles fizeram aí para solucionar o problema? É óbvio que eles decidiram
o governo, quando aconteciam crises assim, o governo comprava o café que sobrava dos fazendeiros e eliminava o café, por exemplo, para fazer com que faltasse café e o preço do café elevasse de novo. Porém, o dinheiro que o governo usava para comprar esse café em épocas de crise vinha dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não tinham dinheiro para emprestar porque estava tendo lá uma grande crise no seu país. Portanto, o que o governo fez? Já que então não tinha dinheiro para comprar o café, bom, a produção do café entrou em crise. E, para vocês terem uma ideia, o café em muitas fazendas, olhem aqui a foto do café sendo queimado. Muito café foi simplesmente queimado porque não tinha compradores no Brasil, nem países de fora, nem países aí do exterior, ninguém comprava o café brasileiro. Então, em uma medida desesperada dos fazendeiros para tentar valorizar o preço do café, eles começaram a queimar o café que estava sobrando, tá? E galera, essa crise vai ter muita influência na história política do Brasil. Por quê? Porque essa crise gerada pelo café vai fazer com que aquela política do café com leite entre em declínio, tá? Então aquela política do café com leite, olhem só, a República do Café com Leite, que se mantinha no poder desde 1904, entrou em declínio. E, curiosamente, um ano depois, no ano de 1930, vai haver aí uma revolução, um golpe no Brasil em que alguns líderes do exército vão tomar o poder e vão acabar com essa política do café com leite, vão acabar com esse poder dos grandes fazendeiros. Porém, esse é um assunto também para o bimestre que vem, onde nós vamos falar sobre o Getúlio Vargas, o cara então que vai, através dele, vai ser derrubada essa política do café com leite. Então olhem o tanto de influências, de consequências que a crise mundial que começou lá nos Estados Unidos causou até no Brasil, beleza? Bom, galera, finalizando então, podem aí virar a página, respondam os exercícios aqui, ó, podem observar letra A, letra B, letra C, letra D, respondam os exercícios aqui do Hora do Estudo, respondam a questão número 2, que continua na próxima página. Respondam a questão número 3, que é bem interessante e trata aí da Grande Depressão nos Estados Unidos. E respondam a questão número 4, que é uma questão mais complexa, questão aí do Enem, né? Questão de nível vestibular. Beleza, galera? Caprichem, estudem, façam os exercícios e é nóis. Se cuidem, galera.